que são composição de movimentos circulares que acontecem simultaneamente. Eles chamam de transmissões de movimentos circulares. Tá? Por que isso cai muito em vestibular? Porque a maioria não, né? Podemos colocar na totalidade das máquinas que a gente tem, que dão movimento, que transformam algum tipo de energia em energia cinética, dando movimento àquela máquina, ela sempre gera um movimento circular de um eixo central. E aí, desse eixo central, ela vai transmitindo esse movimento, gerando outros movimentos circulares. No caso de um carro, por exemplo, transfere para os eixos da roda, e dos eixos são transferidos para as rodas, e essas rodas, em contato com o solo, dão movimento ao carro, né? Então, se a gente pensar no funcionamento de um simples relógio, você já vai ver que ele é constituído de uma pancada de engrenagens que movimentam simultaneamente e são responsáveis pelo movimento do ponteiro, dos segundos, do minuto, das horas, alguns têm cronômetro também, e tudo cadenciado por um único motor, dando um único movimento central, beleza? Então, esses tipos de máquinas, elas só são possíveis, né, de existir se houver transmissão de movimentos, porque normalmente trabalha só com um motor, ele vai ter só um movimento de um eixo central, e aí esse movimento tem que ser transmitido para outras engrenagens, outros eixos, para o funcionamento das mais diversas máquinas que existem. Então, sempre quando a gente falar de movimentos circulares que estão acontecendo simultaneamente, de transmissão de movimento circular de um eixo de rotação para outro, nesses tipos de análise de movimento, você sempre tem que identificar que existem dois tipos de movimentos circulares que acontecem simultaneamente, dois tipos de análise. Uma delas, quando os movimentos circulares que estão sendo analisados estão no mesmo eixo rotacional. E a outra situação é quando os movimentos rotacionais estão acontecendo em eixos de rotação diferentes. Então, eu vou discutir primeiro um, depois a gente discute o outro sistema de transmissão de movimentos circulares simultâneos. Então, vamos falar de movimentos circulares que acontecem simultaneamente num mesmo eixo rotacional. Quando nós estamos falando de movimento circular dessa montanha-russa que eu coloquei como exemplo aí para vocês, e tem um monte de cadeirinha girando com algumas pessoas, né, sentadas nessas cadeiras, a gente pode observar que todo o movimento dessas cadeiras, ele só é possível devido ao movimento de um eixo central que está lá no centro de curvatura da roda gigante, onde eu marquei com esse coraçãozinho aí. E que este eixo central está ligado no motor que faz essa roda gigante girar, e essa roda girando vai dar movimento circular. Mas se eu analisar, por exemplo, eu fixar o ponto do meu olho neste meio da barra entre o centro da roda gigante e a cadeira, no ponto onde eu marquei a estrela, com uma estrela, e no ponto onde está a cadeira, que eu marquei com uma seta azul, os dois pontos estão no mesmo braço da cadeira da roda gigante, né? Nesse braço laranja. Se a gente observar o movimento acontecendo, nós vamos conseguir perceber que o tempo que todos os pontos no braço dessa roda gigante, desde o eixo central até a cadeirinha, todos os pontos vão completar uma volta exatamente no mesmo intervalo de tempo. Se eu pegar esse braço da montanha-russa
imaginar ele rotacionando, todos os pontos dele, do mais interno ao mais externo, vão estar fazendo movimentos circulares. E eles vão iniciar o movimento circular junto e vão gastar exatamente o mesmo tempo para completar uma volta. Ok? Beleza? Ficou claro? Se ficou claro, quem cala consente, né? Nós podemos ver que cada um desses pontos vão fazer um movimento circular, mas esses movimentos circulares feitos por cada um desses pontos, eles não vão ser movimentos circulares idênticos. Se a gente pensar no círculo que é formado pelo ponto que eu marquei por uma seta, que está lá na extremidade externa da montanha, da roda gigante, a gente vê que ele faz uma circunferência que eu marquei com um círculo maior, de vermelho. Eu vou até fazer ele agora de novo. Opa! Eu vou até fazer ele de novo. Aqui. Apanhando do aparelhinho. Esse círculo maior. Se a gente pensa no ponto marcado pela estrela, ele também vai estar fazendo um movimento circular, mas o movimento circular que ela vai fazer é menor. A distância que o ponto marcado pela estrela vai ter que fazer, ele vai ser menor, é uma circunferência menor, um menor perímetro. Okay? Então, são movimentos circulares que estão acontecendo devido à ação do mesmo eixo rotacional, mas não são movimentos idênticos. Então, vamos dar nome aos bois. Vamos falar que o ponto que eu marquei por uma seta, que está na extremidade externa da roda gigante, eu vou chamar de ponto A. E esse ponto A vai fazer uma volta e vai percorrer a distância A, que é essa distância dessa circunferência maior. O ponto marcado pela estrela eu vou chamar de ponto B. E este ponto vai dar uma volta enquanto o ponto A dá uma volta, beleza? Mas ele vai percorrer uma distância muito menor. O que uma questão pode te perguntar nesse tipo de análise? Ela vai, na verdade, sempre estar comparando um movimento com outro. Ela vai estar comparando o movimento que eu vou chamar de movimento A com o movimento B. O que pode estar sendo comparado? Pode estar sendo comparado o período. Será que o tempo que o ponto A gasta para dar uma volta é igual ou diferente o período do ponto B? Pode perguntar sobre a frequência. Pode perguntar sobre a velocidade linear. Pode perguntar sobre a velocidade angular, comparando um com o outro. E, por fim, pode perguntar sobre a aceleração centrípeta de A e aceleração centrípeta de B. Será que elas são iguais ou diferentes, essas grandezas que descrevem esses movimentos? Se for diferente, qual vai ser maior, qual vai ser menor? E quantas vezes maior ou menor? Só para dar precisão na nossa conversa, eu vou considerar que o raio de A, do ponto A, ele vai ser igual a 2 vezes o raio de B.
ele é o dobro do raio de B. Então, quer dizer que o perímetro de A é o dobro do perímetro de B. Quer dizer que a distância que o ponto A vai percorrer durante uma volta é o dobro da distância que o ponto B vai percorrer durante uma volta. Ok? De uma coisa eu posso concluir. A gente viu na nossa discussão que todos os pontos do braço dessa roda gigante, eles iniciam o movimento de um círculo e terminam exatamente no mesmo tempo. Eles gastam exatamente todos os pontos o mesmo tempo para dar uma volta. Então, o que eu posso concluir com isso? Se o tempo para dar uma volta é o mesmo, eu posso afirmar que os períodos são iguais. Em todas as situações que eu tiver dois movimentos que têm o mesmo período, obviamente, eles também terão a mesma frequência. Porque se os dois pontos, o ponto A e o ponto B, gastam o mesmo tempo para executar uma volta, obviamente eles vão estar dando o mesmo número de voltas por unidade de tempo, o mesmo número de voltas por segundo. Tá bom? E se eles gastam o mesmo tempo para dar uma volta, eles estão cumprindo 360 graus no mesmo intervalo de tempo. Então, com certeza, eles também terão a mesma velocidade angular. Então, é legal vocês entenderem que toda vez que for analisar dois movimentos circulares simultâneos que estão acontecendo em torno do mesmo centro rotacional, do mesmo eixo rotacional, eles sempre terão o mesmo período, mesma frequência e mesma velocidade angular. Tá bom? Então, o que eles vão ter de diferente? A velocidade linear e a aceleração centrípeta. Como que eu vou saber que a velocidade linear de qual, né, vai ser maior ou menor? Todo o meu raciocínio ele gira em torno dessa relação, que a velocidade linear ela é igual a angular vezes o raio, que a gente falou na aula passada. É uma outra forma de enxergar a velocidade linear. Então, se eu quero calcular a velocidade linear de A, por exemplo, o que eu faço? Velocidade angular de A vezes o raio de A. Se eu quero calcular a velocidade linear de B, eu vou pegar a velocidade angular de B vezes o raio de B. O que eu posso concluir nessa história aqui? Que a velocidade angular, tanto de A quanto de B, elas são iguais. Então, a velocidade angular não vai ser o fator que vai determinar com que a velocidade de um seja maior do que a do outro, porque vai ser exatamente a mesma intensidade. Então, o único fator que vai interferir na velocidade linear, na diferença, né, da velocidade linear nesta situação aqui, vai ser o raio. E a relação do raio com a velocidade linear é diretamente proporcional. O que eu posso concluir com isso? Aquele que tiver maior raio vai ter maior velocidade linear. Vê se faz sentido. O ponto A, ele tem maior raio. Se ele tem maior raio, ele vai percorrer um perímetro maior, ele vai ter que percorrer uma distância maior. Olha o tamanho do círculo de A. Enquanto B, ele tem um raio menor, consequentemente, vai ter um perímetro menor. Então, durante uma volta, ele percorre uma distância menor. Se o corpo A percorre uma distância maior no mesmo intervalo de tempo que B, ele tem uma maior intensidade de movimento, ele vai ter uma maior velocidade linear. Beleza? Então, a velocidade linear de A, ela, na verdade, ela é maior que a velocidade linear de B, porque ela vai ter maior raio, consequentemente, estará percorrendo um maior perímetro no mesmo intervalo de tempo. Quantas vezes maior? Eu posso afirmar que a velocidade de A ela é igual a 2 vezes a velocidade linear de B.
Por que 2 vezes? Porque o raio é o dobro e, consequentemente, vai percorrer o dobro da distância. Ok? Beleza? Legal. Continuando nossa discussão. Então, a conclusão em relação à velocidade linear, nós tiramos por essa equação. E quanto à relação de aceleração centrípeta, nós temos que pensar na equação de aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado sobre raio. Normalmente, galera, o que menos comparam entre um movimento circular e outro é a aceleração centrípeta, tá? Então, eu estou passando aqui mais por desencargo de consciência. O que a gente pode ver? Que em relação ao movimento de B e o movimento A, movimento de B e o movimento de A, o movimento de A, ele tem o dobro da velocidade, porque ele está percorrendo o dobro da distância, ok? No mesmo intervalo de tempo. Mas ele também tem o dobro de raio. Então, em relação à aceleração centrípeta, se eu for calcular dos dois, os dois fatores vão interferir na diferença da aceleração centrípeta. Porque tanto para A quanto para B, tanto a velocidade linear quanto o raio, eles são diferentes. O raio tem uma relação inversamente proporcional, que quanto maior for o raio, menor for a aceleração centrípeta. Então, se eu pensasse somente no raio, o que eu já concluiria? O movimento A tem um raio maior, ele vai ter uma menor aceleração centrípeta. Só que se eu pensar na velocidade, o A, ele tem maior raio, mas ele também tem maior velocidade linear. E quanto maior for a velocidade, maior vai ser a aceleração centrípeta. Então, vem cá, a aceleração centrípeta de A vai ser maior ou menor? Porque a velocidade dela é maior. E isso faz com que a aceleração centrípeta dela tende a ser maior. Mas o raio também é maior, que faz com que a aceleração centrípeta tende a ser menor, porque um é inversamente proporcional à aceleração centrípeta e o outro é diretamente proporcional. Só que é o seguinte, o raio, a aceleração centrípeta, ela é inversamente proporcional ao raio. E ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Isso nos mostra que a diferença da velocidade, a alteração na velocidade, ela altera mais significativamente a aceleração centrípeta do que a alteração do raio. Então, neste caso de movimentos circulares simultâneos no mesmo eixo rotacional, em que tanto o raio quanto a velocidade varia, verifica aquele que tem maior velocidade. Porque aquele que tem maior velocidade vai ter maior aceleração centrípeta, mesmo ele tendo também maior raio, ok? Então, eu posso concluir nesse caso que a aceleração centrípeta em A, ela vai ser maior que a aceleração centrípeta em B, ok? Beleza? Então, todas as questões que a gente fizer, elas vão girar em torno